Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo eu queria deixar um aviso pra vocês, certo? Que pode surgir alguns comentários, tipo Rafael, seu reaça, Rafael, seu coxinha, Rafael, seu petralha, Rafael, você é um bosta. Calma, tá bom? Queria deixar bem avisado que a minha visão política é basicamente que eu não tenho um lado, certo? Não tenho um lado de direita nem de esquerda hoje, ok? Se fosse ter uma eleição, se fosse ter uma eleição hoje, eu ia votar em branco, ok? Ninguém me representa no momento. Até além do mais, né, se você acredita que nesse país existe direita e esquerda, eu acho que você é um pouco ingênuo, certo? Então, bem, fique com o vídeo, espero que gostem e, enfim, bom vídeo. Bem, pessoal, tá começando mais um vlog do estagiário. Eu tenho dois convidados ilustres para o meu programa. Se apresentem, por favor. Bem, eu sou o Lucy, do Leitor Cabuloso e do Cabuloso Cast, do LCTV. Sou o Alisson Monteiro, do Leitor Cabuloso, eu gravo vídeos com o Lucy. E, bem, a gente tá aqui para falar de duas grandes obras, que é o V de Vingança e o 1984, de George Orwell. Chamei eles porque eles são mais especializados em literatura, né? E, poxa, V de Vingança foi influenciado pra caramba por essa obra aqui, que é a minha obra favorita, vou dizer pra vocês. Favorita, de longe. E, na minha opinião, elas têm uma importância para interpretar a nossa sociedade hoje. E vocês vão conferir isso logo mais depois da transição. Bem, V de Vingança 1984. Eu quero que vocês façam um breve resumo sobre essa grande obra de George Orwell. Comece e Alisson, qualquer coisa, vai dando os seus pitacos. Okay. 1984 é ambientado numa sociedade distópica, onde fica bem claro que aconteceu uma grande guerra antes. E aí, por necessidade, o governo se organizou num continente chamado Oceania. Tem a Oceania e a Euroásia, não é isso? Eurásia e Alestásia. E Alestásia, é isso. E o nosso protagonista, o Wilson Smith. Caraca, eu acho esse nome muito difícil. Vocês é que vão falar esse nome. Ele trabalha no departamento que controla a informação. Ele trabalha no Ministério do Pensamento, se eu não me engano. Da Verdade. Ministério da Verdade, exatamente. Que é muito legal chamado Ministério da Verdade, né? Porque eles modificam o passado. Porque o Ministério da Verdade, ele trabalha com a falsificação de todo o material que foi publicado, né? E tal. E literalmente eles reescrevem a história todos os dias, né? E o Wilson Smith, chama de Smith. Senhor Smith. Smith, tá bom. Então o nosso amigo Smith, de alguma forma, ele se sente incomodado com aquilo, ele não sabe por quê. Tem uma característica muito legal nele, porque ele é o único daquela sociedade que escreve alguma coisa, não sei se vocês lembram disso. Ele tem um caderninho. Mas ele não pode, é escondido, né? Sim, é escondido. Porque tem uns teletelas, né? Até o trabalho. Que é do Partido Grande Irmão, que inclusive influenciou o Big Brother, dá nome ao Big Brother, né? Isso. E ele arruma um cantinho escondido da casa dele. Que vale a pena citar esse lance de escrever, que é totalmente proibido. Sim. Né? Até o trabalho dele, ele não escreve durante o trabalho, ele grava tudo, né? Exato. Ele cita, ó, parte tal, de tal coisa, cortar, inserir outra coisa lá. Ele sempre com um gravador. Nunca pode escrever, né? Exato. E toda, como o Alisson falou, toda a sociedade ela é vigiada por essas telas que, na verdade, eles respeitam esse grande irmão, que seria o Big Brother. Que é uma imagem que ninguém nunca viu. Né? É quase Ninguém nunca uma viu. entidade, né? Esse grande irmão é uma entidade muito forte em toda a obra, assim, com certeza. E eu acho muito interessante isso, que é uma forma de manipular mais ainda as pessoas, que é muito mais fácil você venerar ou seguir uma imagem do que um grupo, podemos dizer assim. Sim, Você, claro. um partido. É muito mais fácil você ver uma imagem, aquela imagem que te transmite medo, que transmite confiança, entre outras coisas. É muito mais fácil. Bem, dentro de tudo que vai acontecer, que eu acho que, eu não sei até onde a gente pode falar, mas o Wilson ele vai encontrar uma mulher e ele vai encontrar a Julie, e a partir disso eles vão desenvolver um relacionamento que vai, de certa forma, quase bagunçar essa sociedade, quase agitar um pouquinho essa sociedade. E detalhe, é proibido qualquer relação, né? Porque só pode ter relação sexual para procriação, né? Procriação. Qualquer tipo de relacionamento é evitado nessa sociedade. Esse é o foco principal do livro, se a gente parar pra pensar. E sobre V de Vingança, que é uma obra escrita por Alan Moore e desenhada pelo David Lloyd, certo? Ela teve influência fortíssima por esse livro, certo?
também conta um futuro distópico, certo? Onde uma ditadura assumiu o poder depois de uma grande guerra nuclear, né? Até Alan Moore, ele conta aqui no prefácio que ele foi um pouco inocente ao dizer que surgiu um governo fascista na Inglaterra graças a uma guerra nuclear. Na verdade, na leitura dele, hoje, uma guerra nuclear acaba com a vida na Terra. E outra, acho que não é preciso só uma guerra nuclear, acho que por muito menos pode surgir um governo fascista. Claro. Aqui também tem um povo que ele é vigiado pra caramba, estilo 1984, que eles são influenciados, que eles não têm liberdade pra nada. Verde Vingança também tem isso. As divisões no governo também são muito parecidas com o que tem em 1984, né? A forma como ele surgiu, tudo muito parecido. E vale a pena a gente também citar a época que foi escrito isso aqui. Era na época do governo de Thatcher, né? Em que ela governava a Inglaterra com a mão de ferro. Dama de ferro. A Dama de Ferro. E a gente pode citar várias coisas, né? Assim, existia a sugestão de existir campos de concentração para quem tinha AIDS. Existia uma perseguição muito grande aos homossexuais, certo? O conservadorismo estava em peso na Inglaterra. Então, essa obra ela surgiu baseada nisso. Então, o que a gente pode observar em V de Vingança e em 1984, que a gente pode ligar para a nossa sociedade hoje? Porque tanto George Orwell como Alan Moore, eles previram muitas coisas. Eu posso até citar alguns exemplos, por exemplo, a forma como foi dividido o mundo em 1984, em Oceania, Lestásia e Eurásia. A Eurásia compreendia a União Soviética, né, a parte da Rússia e a Europa, e a Oceania compreendia a América do Norte, a América do Sul, a América em geral e o continente da Oceania e a Inglaterra. A Lestásia também era a China e o Japão. Então a gente tem aí três poderes, né? União Soviética, Japão e China e Estados Unidos. Isso aconteceu na Guerra Fria e isso foi escrito bem antes da Guerra Fria. 1949. 1948, não? Não, ele escreveu em 48, mas foi publicado em 49. Ah, sim. Enfim, muito antes disso. Então, o que vocês podem falar que a gente pode sentir de influência para a nossa vida? Cara, eu posso falar, uma coisa muito angustiante que acontece também, né, Rafael, é a questão da nova língua, né? Porque eles vão retirando a língua, né, assim, eles vão retirando a língua, vão modificando e impede a população de pensar. Se a gente for ver, isso acontece muito hoje, assim, como a gente falou em off, o vocabulário sempre está aumentando, né? A questão do neologismo, sempre vem palavras. Mas as pessoas não utilizam essas palavras, as pessoas estão abreviando cada vez mais na internet. Você, VC, né? As pessoas vão perdendo, vão abreviando. E ninguém sabe falar corretamente mais na internet. É que nem aquela piada sem graça, né? Que já perdeu a graça pra caramba. Que voz me ser, aí vai você, depois no final o pessoal vai estar falando quase nada. Sabe? Saramago dizia que no futuro ele vai estar. Bem, qualquer pessoa que tem um relacionamento sabe, né? Que a tendência do relacionamento é você falar cada vez menos, né? Quanto mais você fica íntimo da pessoa, mais você começa a grunhir, né? Você só fala isso. Mas tem um negócio que eu tava me lembrando que existe mudando rapidinho pra poder só contextualizar, existe o Vidas Secas de Graciliano Ramos e acontece uma cena mais ou menos parecida com isso. Um dos protagonistas, na verdade o protagonista, o Fabiano, ele não consegue se expressar bem. Então ele sofre o livro todo por causa disso, porque ele não tem o domínio do vocábulo. Então toda pessoa que domina mais a palavra do que ele, entendeu? Sofre com isso. E outra coisa importante que o Alisson falou, e você quer fazer um link com o atual, que é legal a gente falar. O que a nossa população hoje sofre com qualquer coisa relacionada à política é muito baseado nisso. As pessoas não sabem os vocábulos, não sabem como se expressar, não sabem como reagir a determinadas coisas que estão acontecendo. E aí o que acontece? Você vê a agressão na internet, né? Tem aquele meme, né, dos dois cachorros ali, e quando a corrente se quebra, os cachorros param e vão cada um pro canto. É isso. Na internet todo mundo é agressivo, violento e tal. Na vida real todo mundo é quieto, calado, entendeu? Conformado. Um exemplo grande disso é que a gente pode citar Fernando Collor mesmo. Fernando Collor, ele falava muito bonito. Era um cara que sabia falar em público. Sim. E convenhamos, era muito mais fácil ser levado por um cara que sabe muito bem falar, usar as palavras, do que não tô dizendo aqui, eu não quero escolher voto, não vou dizer nada, mas Lula da vida que não sabe falar, por exemplo. É muito mais fácil escolher um Collor e dando o que deu, né? Mas eu não vou falar assim, escolher lados, porque hoje em dia a gente sabe muito bem como é que tá, né? A situação desse país, nossa. Mas fazendo adendo, a situação do nosso país
que a gente pode pegar aqui é o crescimento do conservadorismo, sabe? De ideias fascistas que a gente pode até ver na internet, como o povo se deixa levar por notícias falsas, a mídia que manipula, a mídia que tira uma foto extremamente manipulada, assim, você percebe que ela foi tirada de um ângulo que muda toda a história. Textos que mudam tudo, desde o Eduardo Cunha, quando ele jogaram dólares nele, né? Que o pessoal faz uma notícia dizendo que ele foi atacado, que tacaram objetos nele, que ele foi agredido, nossa, papéis. Aquelas manifestações que ocorreram em 2013, né? E tipo, pô, eu não sabia qual era o número exato. Tinha TV que dizia que tinha 30 mil, tinha um que chegou a dizer 1 milhão, que não. E a mídia no começo chamou de baderneiros e depois começou a chamar de pacíficos. Exato, Agora, pô, recentemente aquela questão das ocupações das escolas que aconteceram em São Paulo, que a mídia reportava dizendo que houve um confronto. Quando você pensa na palavra confronto, é que houve agressão de ambos os lados, mas você só vê policial batendo em estudantes. Mas a mídia diz que houve um confronto, né? E fora que ela ainda mostra aquelas imagens das escolas destruídas e diz assim, olha, vejam o que os estudantes fizeram com as escolas e tal. Tá, mas o que a matéria não mostra, que é bem interessante, é que a escola estava ocupada pelos estudantes, a polícia invadiu, os estudantes saíram da escola. Ou seja, numa batalha que aconteceu naquele local, cara, tudo que foi destruído pode ter sido feito por ambos. Mas não. A imprensa só dizia que foram os estudantes que fizeram, os estudantes maus. Que é o que convém, né? Exatamente. Isso é foda. E, poxa, isso a gente pode ver, a gente pode tirar muito como ensinamento. Desde correntes do WhatsApp, a quantidade de correntes que eu vejo por aí, de coisas que estão acontecendo, de assaltos, de a quantidade de injustiças que a gente vê, assim, ocorrendo, de notícias no WhatsApp, mas tudo mentira. A quantidade de coisas que o pessoal distorce na internet. Acho que a gente deve ler isso aqui e servir como aprendizado para a gente começar a observar melhor as coisas, as notícias, a gente procurar melhor. Tem também aquela questão de que, pegando esse teu ponto de vista, por exemplo, lembra aquele desastre que aconteceu em Mariana? Sim. Certo. Então, saiu poucos dias depois uma foto de uma menina e tal, enfim, seria um corpo na lama, e a foto era divulgada como uma foto do desastre Mariana, veja aí, mas uma vítima, que terrível, tarará. E descobriram que não, pô, aquilo ali era uma recriação que aconteceu nos Estados Unidos há 2 anos atrás, entendeu? Ou seja, literalmente, eu acho engraçado até mesmo quando as pessoas dizem assim, que a imprensa mente. Acho que a gente tem que rever esse conceito. Eu acho que a imprensa, exatamente, as pessoas estão ávidas por acreditar em mentiras. E esses 2 livros falam muito bem disso. Lembra aquela cena final de 1984? Final assim, mas não estraga tanto, mas que o pai é dedurado pelos próprios filhos, lembra disso? Sim. E que naquele momento ele tá com o Wilson, Wilson, tá certo? Will Smith. Will Smith. O Will Smith é outra coisa. O senhor Smith não foi fazer... Enfim, aí que ele tá ali com o Wilson e tal, e quando eles estão conversando, eles dizem, não, mas meu filho fez certo. Ele agiu correto, ele me dedurou, eu sou um perigo pra essa sociedade. A pessoa quer realmente, é isso que me dá a impressão, as pessoas querem acreditar em mentiras. E isso a gente pode fazer link. Já aconteceu isso. Isso aconteceu na Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental, a cada 3 cidadãos, um era um espião, certo? Sim. Era a maior quantidade de espião pela população, era enorme. Também aconteceu na ditadura aqui no Brasil. Ai de você ser confundido com um comunista aqui no Brasil. Se o seu vizinho estreia com você e ele chega para um militar e diz, olha, aquele cara ali é comunista, você tá aí, ó, fudido. O que aconteceu com Olga, lembra aquele filme Olga? Foi nada mais nada menos do que isso, entendeu? Ela foi dedurada, entregue por causa de simplesmente uma denúncia. E falando ainda nessa questão de, como é que se diz, das pessoas quererem acreditar em mentiras, pô, cara, você não acredita, você olha na internet e você percebe. Por exemplo, pessoas que querem o regime militar. Intervenção militar, né? Vamos dizer, não. Porque porque na época dos militares era bom, não sei o que. Há um ser humano, um acéfalo, desculpa, ele me questionou. Pode falar, pode meter. Aí a pessoa foi conversar comigo dizendo assim, não, mas na época dos militares, não sei o que, amigo, vejam só, a primeira coisa que vai acontecer, se o regime militar entrar no Brasil, voltar, sei lá, cara, a primeira coisa que acontece é a internet cai. Porque a primeira coisa que a sua liberdade de falar o que você quer falar. Exatamente. E ainda tem aquelas pessoas assim, né, Alisson?
umas pessoas que comentam dizendo assim que não, mas essa questão da censura é uma invenção da esquerda, então porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Nós estamos fazendo um vídeo agora por causa da liberdade e tal. Sendo que, por exemplo, se você fizer um vídeo xingando algum político que ele não gostar, ele tira. Isso é verdade. Ponto final. Isso já aconteceu muito, né? Já aconteceu. E aquela lei que estavam querendo implementar de... A lei do Marcos Guilherme. Isso, de haver fiscalização, do político poder intervir na internet sem consultar o judiciário, É a cara. grande moral de nós, cara. Sabe? Eu não consigo entender essas coisas. Eu ia voltando, falei só um link da questão do... Ainda voltando o que está acontecendo lá em São Paulo, né? Do Alckmin. O Alckmin é o governador de São Paulo, para quem não sabe, e ele, depois de ter aquele confronto de policiais batendo nas crianças, o cara estampou no perfil do Facebook e ele agarrado com as crianças. Sim, duas crianças e um lacinho vermelho bem bonito assim. Como, velho? Aí, isso deu um nó na minha cabeça, assim, mas será que tem jeito de... Ela vai celebrar, Isso é uma coisa incrível, não tem pra onde correr. Eles fazem muito isso no 84, não era bem assim, na verdade é assim. E V de Vingança também tem, isso é tem muito legal. Eu acho que ambas as obras, né? Porque V de Vingança, ela trata mais do pessoal. Bem, a gente terminou falando mais de 1984 que V de Vingança. O que a gente pode levar dessa história aqui é que ela fala mais de quem está no poder, fala dos problemas do poder. 1984 é mais pro povo, né? Apesar do personagem principal ele não fazer parte da prole, né, que faz parte de 85% da população, ele faz parte ele é como se fosse um funcionário público, né? Isso, ele é um funcionário. Mas mesmo assim você pode fazer adendo à população. Aqui, mas também a gente pode fazer adendo à nossa população graças ao poder, né? Um poder corrompido, um poder distópico, né? Ditatorial, onde a gente encontra aqui machismo, a gente encontra um padre pedófilo, a gente encontra um ditador que ele é extremamente psicopata. Temos vários problemas que a gente pode fazer link com a nossa sociedade, né? São palavras homofóbicas, são palavras racistas, muita coisa. E esse levante que está tendo na nossa população de conservadorismo, né, com essas ideias bizarras, que na minha opinião é tudo muito bizarro, né, a gente tem que tomar como aprendizado, a gente tem que olhar isso aqui e ver, e a gente tem que pensar em mudar, né, fazer algo para mudar isso, né, dar uma de ver e modificar o que está acontecendo. A gente estava comentando em off que assim, quem lê 1984 sai um pouco deprimido, né? Porque 1984 tem aquela carga de caramba, tudo é ruim, tudo é uma desgraça. Já o V de Vingança você sai com um pouco de esperança. Mas é uma resposta ao 1984, é quase assim, né? Não, é aquela vontade que você queria fazer em 1984. Isso. V de Vingança tem um símbolo, né? Você tem algo a se pegar, algo a se basear. O Whitson é muito sozinho, cara. É só você e o Whitson. Você, em 84, voltando para 84, você é narrado muito na visão dele. Então você aqui não. Aqui tem uma imagem, você tem uma esperança, né? Você tem como eu posso dizer, um mártir, podemos dizer assim, de um movimento. Exato, né? exato. Tem isso, né, nos dois. Bem, é isso, né, que a gente pode falar. É isso. Bem, pessoal, a gente falou pra caramba aqui, a gente queria ter falado muito, mas são duas grandes obras. O Alisson aqui tava se lamentando porque o tempo é curto pra muita coisa pra conversar. E bem, o que você achou, certo? Tenho certeza que muita gente vai xingar a gente. Mas comenta aí embaixo, é bom ter essa conversa. Pessoas que são educadas, por favor, comentem. Não venham haters falar merda pra mim sem nada na cabeça, por favor. Né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, dê um like nesse vídeo e bem, dê as suas considerações finais vocês dois, né? Falem, façam seus merchans. Poxa, eu diria pra vocês lerem o 1984, porque, cara, é a obra favorita do Rafael. Na minha opinião, é uma obrigação. É uma das grandes obras de influência do século XX, do século XXI. É atemporal essa obra. E assim, cara, você que gostou de V de Vingança, você já leu V de Vingança, leia o 1984. E você que já leu o 1984, leia o V de Vingança. São duas obrigações. Eu posso dizer, é obrigação já pra vida. Urgente, leia urgentemente essas obras. Para o que tá fazendo e leiam. E assim, a gente também tava comentando isso, que pô, se você conseguiu ler V de Vingança, ler 1984, vai ler Admirável Mundo Novo. Porque apesar dessa obra ser a obra querida do Rafael, pra mim a sociedade distópica mais cruel que eu já conheci está em Admirável Mundo Novo. Porque você tem uma sociedade distópica onde todo mundo é infeliz e está revoltado, é muito fácil. Agora você fazer uma sociedade distópica onde todo mundo é feliz, aí é assustador, cara. Aí é muito assustador.
Mas é isso, muito obrigado, Rafael, pelo convite. Faça um comentário, eu disse, ó, vocês falaram as considerações finais fazendo merchan. Vocês não querem fazer merchan? Não, eu vou fazer agora. Mas enfim, pô, muito obrigado pelo convite. Se você está assistindo esse vídeo e quer conhecer esses dois gordos, né, bonitos, maravilhosos e elegantes... Tem outro no meio, né? Mas você pode visitar lá o canal do Leitor Cabuloso no YouTube, pode digitar Leitor Cabuloso e tal, que você acha a gente. Vídeo geralmente todas as terças e sextas-feiras. E se você se animou, pô, pode ir lá também no leitorcabuloso.com.br. Tem conteúdo de literatura, de mangá, de quadrinhos para tudo que é gosto. E nas quartas-feiras tem o nosso podcast, que é o Cabuloso Cast. Acessa lá e, por favor, curta a página, nos ajude a gente. A gente quer, ama vocês também. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu acho que ficou um pouco longo, né? Então é isso, muito obrigado e tchau.